Fala aí, meus queridos, tudo bem? Me chamo Juan, vou ser o professor de matemática de vocês aqui nesse curso. Então, hoje eu trouxe para vocês um assunto aí muito importante que a gente chama de trigonometria no triângulo retângulo. Galera, um assunto de geometria, olha, infalível, tem que saber, não cai só no concurso da SpaceX, assim como também cai em outros concursos militares que vocês, porventura, queiram fazer. Então, gente, vamos lá? Vamos fazer aqui um título maneirinho pra gente, tá? Então, galera, pra gente começar, vamos colocar aqui um triângulo retângulo, né? A gente precisa saber o que é um triângulo retângulo. Então, gente, triângulo retângulo é um triângulo que tem um dos ângulos internos medindo 90 graus. Ou seja, um dos ângulos internos desse triângulo é reto, tá? Que aqui, ó, vou demarcar aqui o ângulo reto, seria esse daqui. Perfeito? E os seus lados, eles têm nomes especiais, tá? Então, mas antes, vamos só nomear aqui os vértices, ó. O vértice que tem um ângulo reto eu estou chamando de A. O outro aqui eu vou chamar de B. E este daqui eu vou chamar de C. Bom, o maior lado do triângulo retângulo, que é aquele que se opõe ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa, que é o que eu vou representar com a letra A. Os outros lados menores são chamados catetos, que aqui é a letra B e aqui é a letra C. Ok? Vou marcar aqui, ó, um ângulo de medida X. Bom, aqui a gente já consegue diferenciar os catetos em relação ao ângulo X. O cateto B ele está colado, ó, no ângulo X. Eu digo então que ele é um cateto adjacente a X, enquanto o cateto C ele está oposto ao X, ele está de frente para o X. Então eu digo que C é um cateto oposto ao ângulo X, tá? Então vamos escrever aqui, ó, para depois vocês deixarem registrado aí no caderninho de vocês. Ó, o A a gente chama de hipotenusa. B é o cateto adjacente ao ângulo X, enquanto o C é o cateto oposto ao ângulo X. Beleza, galera? Xinguei alguém aí? Não, né? Então todo mundo conseguiu entender, né? Então bora lá, vamos seguir? Gente, então, as razões trigonométricas são três as principais. São três razões trigonométricas as principais. São elas seno, cosseno e tangente. Como a gente calcula cada uma delas? Então, o seno de um ângulo agudo nada mais é que a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo pela sua hipotenusa. A razão cosseno seria a razão entre o cateto adjacente ao ângulo dado e a hipotenusa do triângulo. Enquanto a razão tangente, a tangente seria a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo dado. Gente, toda vez que eu digo razão, seria o quê? Seria uma divisão, tá? Razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa, sobre a hipotenusa, como eu coloquei aí na imagem para vocês. Mesma coisa, razão entre cateto adjacente e hipotenusa. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? E a tangente seria a razão, como eu falei, entre o cateto oposto e o cateto
adjacentes. Ok? E aí, galera? Então, gente, só para diferenciar aqui, ó, vamos fazer aqui um exemplinho. Botar aqui no canto, ó, um exemplo básico, só para a gente ver como se calcula, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Então, vou desenhar aqui um triângulo qualquer, triângulo retângulo qualquer. A gente tem aqui um ângulo X. Aí aqui, ó, digo que a hipotenusa é 5, esse cateto é 3 e esse cateto aqui é 4. Esse é um pitagórico famoso, né? Triângulo pitagórico famoso. Lembrando que triângulo pitagórico, né, é aquele triângulo que possui lados de medidas inteiras, como por exemplo 3, 4, 5, que obedecem perfeitamente ao Teorema de Pitágoras. Como todo triângulo retângulo respeita o Teorema de Pitágoras, né, mas nem sempre os lados eles podem ter medidas inteiras. Nesse caso é um que ele tem medidas inteiras, ó, 3, 4, 5. Ok? Então, gente, como é que eu faria para calcular o seno do ângulo X? Só fazer o cateto oposto ao ângulo X, que é o que tem medida 3, e a hipotenusa do triângulo, que é 5. Então, o seno do ângulo X seria 3/5. O cosseno do ângulo X seria o cateto adjacente ao ângulo X, que no caso é 4, dividido pela hipotenusa do triângulo, que é 5. Enquanto, galera, para calcular a tangente do ângulo X, ó, a tangente representa com essas duas letrinhas assim, TG, tá? Seria o quê? A razão do cateto oposto ao ângulo X, que é 3, e o cateto adjacente ao ângulo X, que é 4. Então, a tangente do ângulo X aí seria 3/4. Pronto, está calculado aqui, né? Seno, cosseno e tangente desse ângulo X. Ok? Então, queridos, vou botar aqui para vocês um macetezinho para lembrar como a gente pode calcular, né, seno, cosseno e tangente, tá? Só botar um macete aqui, só lembrar do SOHCAHTOA. Ó, seno é oposto sobre hipotenusa. Cosseno adjacente sobre hipotenusa. E, pra gente fechar, né? Tangente é oposto sobre adjacente. Olha, cara, que macete incrível, né? Então, para quem tem dificuldade de decorar, essa daí é uma boa técnica. Tá legal? Olha, galera, quem quiser tirar aquele print aí da tela para depois copiar bonitinho numa folha, num caderno, beleza? Vamos lá? Vamos seguir pro próximo? Então, gente, vai lá. Vamos lá. Agora, a gente vai falar aqui como trabalhar, né, com a trigonometria em triângulos que a gente precisa descobrir um lado, tá bem? Bom, não é perfeitinho igual aquele último exemplo que a gente fez, né? Nem sempre, nem tudo são flores, né? Vai aparecer sempre uma questãozinha, né, para você descobrir determinado lado. Só que ele só vai te dar, provavelmente, a medida de um lado e um ângulo agudo interno, tá? Então, como a gente vai fazer isso? Bom, existe a tabela trigonométrica, tá? Que tem seno, cosseno e tangente de todos os ângulos agudos, de 1 até 89 graus. Porém, bota aí, de 1 até 89 graus nós temos 89 ângulos. E são 3 razões trigonométricas para cada ângulo, seno, cosseno e tangente. Então, se a gente fizer aí uma conta básica, 89 vezes 3, daria aí, gente, 267. Ou seja, seriam 267 valores numa tabela. Então, obviamente, a gente não vai precisar decorar essa tabela. Porém, entretanto, a gente tem uma tabela básica que são dos chamados arcos notáveis ou ângulos notáveis. Vamos escrever aqui. Quem seriam esses arcos notáveis? Bom,
são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? Então vamos lá, vamos botar aqui ó, uma tabelinha. Prontinho, galera, ó, fiz aí uma gradezinha maneira. Vamos lá, vamos escrever aqui, olha só. Aqui a gente vai colocar a medida de cada ângulo, tá? 30 graus, 45 graus e 60 graus. E aqui, ó, as razões. Seno, cosseno e tangente. Ok? Então, galera, tem um macetezinho, tem uma música bem legal, inclusive, que é pra gente decorar essa tabela. Por quê? Vocês vão precisar saber de cabeça esses 9 valores. Seno, cosseno e tangente de 30 graus, seno, cosseno e tangente de 45 graus e seno, cosseno e tangente de 60 graus. Então, galera, a gente sempre monta essa tabela pelo Jingle Bell. Olha aqui como é que funciona. Todo mundo conhece o Jingle Bell. Bate o sino pequenino, sino de Belém, certo? Então, olha só, o que a gente vai ter aqui, ó. Aqui, vamos lá. É assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí vem tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Vamos cantar agora no ritmo do Jingle Bell, né? Então, aí vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então, galera, é isso aí, exatamente isso. Tá aí a nossa tabelinha trigonométrica dos principais arcos, né? Dos arcos notáveis, 30, 45, 60 graus. Bom, agora vamos fazer uma questãozinha, né? Simples para deixar esse conteúdo bem fixo aí para vocês. Olha só. Ficar como? Tá aqui um exemplo, ó. Exemplo. Então, tenho aqui um triângulo qualquer. Um triângulo retângulo qualquer, né? Para ser mais exato. Vamos chamar aqui é o ângulo de 30 graus, tá? Aqui vai medir 10. Aqui é o nosso x e aqui é o nosso y. Eu preciso descobrir os valores de x e de y aí, galera. Como a gente vai fazer isso, gente? Como a gente vai fazer esta proeza? Então, vamos usar as razões trigonométricas, né? Porque ali a gente só tem a medida de um lado e a gente tem a medida de um ângulo interno, né? Então, vamos lá. Olha só, para descobrir o x é um cateto oposto ao ângulo de 30 graus, porque ele está de frente para o ângulo de 30, né? O y é um cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, porque ele está colado com o ângulo de 30. E o 10 é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, para descobrir o x eu posso fazer seno. Então, vamos fazer? Olha, seno de 30 graus é o quê? Cateto oposto x sobre hipotenusa 10. Pela tabelinha aqui, ó, o seno de 30 graus é meio, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Ó, no lugar desse seno de 30 graus, a gente vai colocar o valor tabelado, que é meio, né? Certo? Isso aqui, gente, vai ser igual a x sobre 10. Bom, o objetivo é vocês fazerem exatamente essa proporção.
tá? Porque feita essa proporção aqui, lembrando, o que é uma proporção? É quando a gente iguala duas frações, né? Duas razões. Feita essa proporção, é possível multiplicar cruzado. 2x igual a 1 vezes 10. Então, vamos lá? Vamos colocar aqui 2 vezes x igual a 1 vezes 10, que é 10, não é? Com isso, manda o 2 dividindo, né? Porque a gente está pensando, pô, 2 vezes quem é 10? Basta pegar o 2 e passar dividindo, né? Para o segundo membro, né? Para o outro lado. Aí a gente vai ter 10 dividido por 2, que é 5. Então, eu já sei que o meu x é igual a 5. Para descobrir o y, basta fazer o mesmo procedimento, tá? Só que não mais com o seno. A gente vai ter que usar uma outra razão trigonométrica. Vamos usar o cosseno aqui, galera? Por que, Juan, o cosseno? Pô, o y é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus e o 10 é a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa, só lembrar lá do socatoa, seno oposto hipotenusa, cosseno adjacente hipotenusa. Então, o cosseno é o cateto oposto sobre cateto adjacente sobre hipotenusa, ok? Beleza? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Então, vamos lá, vamos escrever aqui, ó. Fazer bem bonito, gente. Cosseno de 30 graus é igual a, ó, cateto adjacente y sobre hipotenusa 10, né? Vamos lá, vai ficar o quê? Y sobre 10. Gente, pela tabelinha, o cosseno de 30 é o quê, ó? Aqui, cosseno de 30, tá aqui, né? Raiz de 3 sobre 2. Então, ó, vamos botar aqui, ó, raiz de 3 dividido por 2. Agora, gente, como a gente já fez a proporção, lembra? O primeiro passo é trocar igual na tabela. Segundo passo é fazer a proporção, tá? Feita a proporção, multiplica cruzado. Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter ali que 2 vezes y, né? Que a gente pode representar muito bem por 2y. Tem que ser igual a 10 vezes raiz de 3. O 2 passa dividindo e com isso a gente vai ter que y é igual a 10 raiz de 3 dividido por 2, ou seja, 5 raiz de 3. Temos aqui o valor de x e o valor de y. Prontinho. Calculamos os valores de x e y. Ok? Vamos fazer aqui um outro exemplo, só que agora com um outro ângulo, tá? Vou botar um ângulo aqui de 60 graus para a gente fazer. Então, ó, vou marcar aqui, galera, um ângulo de 60 graus, tá? Aqui a hipotenusa, vou chamar a hipotenusa de... chamar ela de x. Vou falar que esse lado aqui é y e vou falar que aqui, gente, mede 12, tá bem? A gente precisa descobrir o x e o y aí nesse triângulo. O que que a gente vai ter que fazer, gente? O mesmo processo, né? Olha, o que está oposto ao ângulo de 60 graus é o 12. Então, o 12 é um cateto oposto, né? Já que ele não é o maior lado do triângulo aí. Ele não é o maior lado do triângulo. O x é a hipotenusa e o y é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Então, vamos lá? Olha, vamos fazer aí, para descobrir o y, para descobrir o x, eu vou fazer o seno, né? Ó, seno de 60 graus é igual a cateto oposto ao ângulo de 60 graus, que no caso é o 12, dividido por x, que é a hipotenusa. Então, pela tabelinha, o seno de 60 graus
é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente troca aí, né, por raiz de 3 sobre 2 igual a 12 sobre x. Tudo bem? Gente, fez a proporção, multiplica cruzado agora. X vezes raiz de 3 igual a 2 vezes 12. Então, x vezes raiz de 3 igual a 2 vezes 12. X vezes raiz de 3, ou apenas x raiz de 3, é igual a 24. Sendo assim, meu povo, meus lindos, manda o raiz de 3 dividindo, teremos 24 dividido por raiz de 3. Só que tem um detalhe. Gente, o concurso ele não gosta dessa história de raiz quadrada cúbica, quarta, raiz enésima, no denominador de uma fração. Então, a gente vai ser obrigado a usar uma técnica que a gente chama de racionalização de denominadores. Então, o que seria essa técnica de racionalização? Você teria que tirar essa raiz. Como você faz para tirar essa raiz quadrada? Bom, basta você fazer o quê? Multiplicar por ela própria. Porque quando eu multiplico um número por ele mesmo, a gente sabe que vai dar aí ele ao quadrado, certo? E a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o próprio número. Então, o que a gente faz? Multiplica aí em cima e embaixo por raiz de 3. Aí, gente, vai ficar então o quê? X vai ser igual a 24 vezes raiz de 3, que é 24 raiz de 3 apenas, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, seria raiz de 3 ao quadrado, que é 3, né? Prontinho. Com isso, gente, já temos o nosso x, ó. O x, 8 raiz de 3. E para a gente descobrir o y? A gente tem duas opções. A gente pode usar o seno, assim como a gente também pode usar tangente. Como eu já usei seno aqui em cima, né? Vou usar tangente aqui, tá bem? Vamos lá. Vamos fazer aqui então com a tangente, tá bom? Então, gente, tangente. Só para descontrair, galera, vamos lá. Olha só. Então, tangente de 60 graus é... Galera, lembrando, tangente... Vamos lá para socatoa, seno oposto hipotenusa. Cosseno adjacente hipotenusa, tangente oposto adjacente, tá? Então, ó, o oposto ao ângulo de 60 é o 12, né? O adjacente ao ângulo de 60 é o y. Lembrando que o adjacente é colado e o oposto está de frente, né? Pela tabela, tangente de 60 é raiz de 3. Então, teremos o quê? Raiz de 3 igual a 12 dividido por y. Bom, gente, como o meu objetivo é descobrir o y, é só eu trocar aqui o y e o raiz de 3, um de um lugar com o outro. Teremos então que o y, galera, é o quê? É 12 sobre raiz de 3. Olha aqui, ó, de novo a raiz no denominador, gente. Não quero isso de raiz no denominador. Então, o que a gente vai ser obrigado aí a fazer? A gente vai precisar racionalizar, certo? Ok. Vamos fazer a racionalização de novo, a mesma técnica que a gente fez na questão anterior, multiplicando por raiz de 3, tanto embaixo quanto em cima. Então, teremos que o nosso y é o quê? 12 vezes raiz de 3, que é 12 raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, é raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, galera, o
que a gente vai fazer agora? Basta pegar e 12 raiz de 3 divide por 3, 12 dividido por 3 é 4, então vai ficar 4 raiz de 3. Prontinho. Tá aí o valor do y. Galera, agora, pra gente fechar com chave de ouro essa matéria que eu tenho certeza que vocês estão aí vibrando, que vocês estão aprendendo. Olha só, se liga. Então, eu tenho um macete para vocês, que é o chamado triângulo egípcio, tá? O triângulo egípcio, imagina um triângulo de 3 lados iguais, que é o triângulo equilátero, de 3 lados de mesma medida. Parte ele no meio por uma altura, você vai gerar um triângulo retângulo com essas medidas aí, um ângulo de 30 e de 60 graus. Além do ângulo de 90, porque o triângulo é retângulo, né? Olha, gente, sempre, isso aqui sempre vai acontecer, tá? Temos aqui o ângulo de 30 graus e o ângulo de 60 graus. Vocês vão ver que esse macete sempre funciona, a gente vai dar para fazer de cabeça, tá legal? Olha só. O cateto oposto ao ângulo de 30, a gente vai chamar de Juan, que é o meu nome, né? Então, sendo assim, gente, a hipotenusa é sempre, gente, sempre o dobro do Juan. É sempre o dobro do cateto oposto ao ângulo de 30, tá bem? E o outro cateto é sempre Juan vezes raiz de 3. É sempre o cateto oposto ao ângulo de 30 multiplicado por raiz de 3. Vamos ver, gente, aqui, ó. Deixa eu só botar aqui para vocês, que é um macete, ó. Vamos lá? Vamos ver? Hipotenusa é 10, né? Tá. Então, o 2 Juan teria que ser 10, porque o 2 Juan é hipotenusa. E aqui a hipotenusa é 10. Então, o 2 Juan teria que ser 10. Beleza? Logo, se o 2 Juan é 10, o Juan que está aqui, que é o cateto oposto ao ângulo de 30, tem que ser 5, certo? Então, o x tem que ser 5. O x deu 5. O x deu 5, galera, viu? E o outro cateto, que é o cateto adjacente ao ângulo de 30, tem que ser o quê? O Juan vezes raiz de 3. Como eu sei que o Juan é 5, tem que ser 5 raiz de 3. Então, o y aqui tem que ser 5 raiz de 3. Caraca, é 5 raiz de 3. Não creio. Viram? Tudo bem? Bora lá. Aqui, gente. Olha. Aqui não aparece o ângulo de 60 graus. O ângulo de 30 graus, né? Mas sei que 90 com 60 é 150. E vale lembrar que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo qualquer precisa ser 180 graus. Então, 90, que é o ângulo reto, com 60 já dá 150. Então, o que falta aqui é o de 30. Então, eu sei que o y está de frente para o ângulo de 30 graus, enquanto o 12 está colado no ângulo de 30 graus. Então, galera, aqui, vamos lá. O Juan raiz de 3, que é o que está colado no ângulo de 30 graus, é 12, certo? Logo, o Juan vai ter que ser o quê? 12 dividido por raiz de 3. Por quê? Juan raiz de 3, que é o que está de frente para o ângulo de 60 e colado com o de 30, é 12. Logo, o Juan vai ter que ser 12 sobre raiz de 3, ou seja, o nosso y, que é o que está de frente para o ângulo de 30, é o Juan. Então, o Juan vai precisar ser 12 dividido por raiz de 3. Aqui, ó, o 12 dividido por raiz de 3. Que aqui racionaliza e bye bye, né? Certo? E o x vai precisar ser o dobro, né? Vai precisar ser 2 vezes 12 sobre raiz de 6. Sobre raiz de 3, perdão. Vai ter que ser 24 sobre raiz de 3. Aqui, ó, o x, 24 sobre raiz de 3. Aí a gente racionaliza. Beleza? Ok? Vamos fazer um exemplozinho com 45, né? Só pra gente deixar maneiro. Fazer aí com 45 graus, então. Vamos lá. Ó.
com 45 graus, a gente vai fazer o quê? Eu vou demarcar aqui, ó, um ângulo de 45 graus. Pronto. Aí eu sei que aqui é x. Vou chamar aqui, gente, de 6 raiz de 2, tá bem? Bom, e eu preciso descobrir a medida do x, tá? Gente, só a critério de curiosidade mesmo. Então, como aqui é 90 e aqui é 45, 90 com 45 dá 135. Então, esse terceiro ângulo aqui, ó, ele vai medir também 45 graus. Portanto, esse triângulo é um triângulo retângulo isósceles, tá? Ele tem dois lados mesma medida. É um triângulo retângulo que tem dois lados mesma medida. Então, se o ângulo que está de frente para o 45 que está embaixo mede x, o lado que está de frente, perdão, o lado que está de frente para o 45 que está em cima mede x, ok? Bom, a gente precisa descobrir quanto é o x, né? Tudo bem? Como a gente vai fazer para descobrir o x, galera? Tanto faz. Agora, como os lados são congruentes, os dois medem x, né? A gente pode falar que pode usar seno ou cosseno. Eu vou usar aí o seno, tá bom? Vamos lá. Olha. Vamos lá. Seno de 45 graus é o quê? Vai ficar cateto oposto ao ângulo de 45, no caso x, sobre hipotenusa, que é 6 dividido por raiz de 2. Juan, vai ter que racionalizar aí agora. Não, calma. Não vamos racionalizar agora, tá? Vamos continuar mexendo. Gente, pela tabelinha, né, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? Importante vocês terem essa tabela em mente. Raiz de 2 sobre 2. X sobre 6 raiz de 2. Queridos, só multiplicar aí, tá? Cruzado agora, fez a proporção, multiplica cruzado. Então vai ficar o quê? Que 2x é igual a 6 raiz de 2 vezes raiz de 2. 2x é igual a 6 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Então, 2x é igual a 6 vezes 2, que é 12. Então, o x vai ser exatamente 6. Gente, mais um macete para vocês. Aqui, ó, vou escrever aqui do lado. Macete. Ó, prontinho, tá aqui. Tá? Então, gente, quando a gente tem um triângulo retângulo isósceles, que é esse caso, no caso do 90, 45, 45, né, que é esse caso aí, dois ângulos que medem a mesma coisa, e com isso a gente tem dois lados que medem a mesma coisa, ó. O Juan aqui, logo aqui embaixo vai ter que ser Juan também, né, porque o ângulo de 45, que olha para ele também, né, 45 olha para esse lado e 45 olha para os baixos, tá? Então, gente, e a hipotenusa desse tipo de triângulo é Juan raiz de 2, sempre. Beleza? Vamos ver isso, então? Olha só. A hipotenusa desse triângulo aqui do exemplo que a gente fez, ó, desse daqui, à sua esquerda, mede 6 raiz de 2. Então, o Juan raiz de 2 é 6 raiz de 2. Logo, o Juan vai ser, tira o raiz de 2 é 6. Então, aqui é 6 e 6. Ó, de cabeça, x é 6. X é 6. Ok?